Eu já tenho minha empresa, meus imóveis, meus investimentos. Então, se eu casar no regime padrão, o que era meu continua sendo meu, correto? Errado. Se você pensa assim, saiba que esse é um dos erros de planejamento mais comuns e mais perigosos que você pode cometer. No Brasil, a grande maioria das pessoas escolhe o regime padrão, o regime da comunhão parcial de bens, por inércia ou por acreditar que é o mais justo. O que foi construído durante o relacionamento precisa ser partilhado por dois. Mas o que talvez você não saiba é que o patrimônio que um dos cônjuges tinha antes de casar não está totalmente blindado e pode ser alvo de uma discussão em um processo de divórcio. Por quê? Porque existem efeitos econômicos que só surgem no decorrer do casamento, só surgem depois de meses, depois de anos, e são nesses efeitos econômicos que algumas regras são excepcionadas. O Código Civil é claro ao tratar a questão. Os bens anteriores ao casamento, no regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam, mas os frutos desses bens e eventuais benfeitorias que foram realizadas na constância do matrimônio, na constância do relacionamento, podem sim se comunicar, principalmente se forem frutos e benfeitorias que gerem, que agreguem valor àquele patrimônio. Imagine você empresário, você fundou uma companhia antes de casar e presume que essa companhia continua sendo sua de forma ininterrupta e infinita depois do relacionamento, mas não é bem assim que acontece. Se durante o casamento, por exemplo, você reinvestiu os lucros na empresa, você tirou o capital do seu capital pessoal e colocou no capital da empresa, integralizou cotas sociais, a lei entende que no regime da comunhão parcial, esse aumento patrimonial, essa valorização econômica que a sua empresa teve, precisa ser partilhada com o seu cônjuge. Acredite, mesmo que ele ou ela nunca tenha trabalhado no seu negócio, mas a lei brasileira entende que o fato de você ter tirado o capital do seu capital pessoal e, por consequência, do capital familiar e ter colocado na sua empresa, onera a sua família de alguma forma e, por isso, deva haver uma compensação em um eventual processo de divórcio. Mas tenha calma, o problema não é o crescimento, a expansão do seu patrimônio, isso é até esperado no seu sucesso profissional. O problema é a falta de uma moldura jurídica adequada para proteger não só o seu patrimônio, como também a sua família e o patrimônio da pessoa com quem você se casa. Então, se você é empresário ou profissional liberal, fazer um pacto antinupcial é quase tão importante quanto fazer a proposta de casamento ou aceitar a proposta de casamento, porque é através dele que você pode preservar a autonomia do seu negócio e impedir que a sua empresa, que o seu negócio que você fundou com tanto vigor, com tanta energia, seja prejudicado em um possível conflito familiar. E acredite em mim, o conflito familiar não surge apenas por conta do divórcio, porque todo casamento acaba, e como advogada familiarista eu preciso te dizer isso, seja por um divórcio ou seja pela morte. E os impactos do regime de bens também estão na sucessão. Laura, então isso quer dizer que se eu já estou casado no regime padrão, não tem mais saída para mim, não tem mais solução para mim, nem para o meu patrimônio ou para o patrimônio da minha família? Calma, respira, porque sim, tem uma solução, mas ela precisa ser pensada antes do conflito. A lei já permite que o casal decida conjuntamente alterar o regime de bens durante o casamento, diferente do pacto antinupcial que é feito antes de casar, com vistas a proteger e a blindar o patrimônio dessa família como um todo. Essa reorganização do patrimônio e do matrimônio, depois que o casamento já se operou, que vocês já convivem, que vocês já descobriram como é a vida dois, é inclusive uma forma lícita de proteger o que foi construído com esforço de um dos dois e principalmente de garantir segurança para o futuro da família de vocês. Então, se você acreditava que o patrimônio que você tinha antes de casar, só por ser um patrimônio anterior ao casamento no regime da comunhão parcial de bens, está completamente blindado e seguro, é hora de reorganizar a sua estrutura familiar. Acredite, nós atendemos muitos clientes aqui no escritório que não têm conhecimento dessas informações e depois acabam se prejudicando quando o conflito chega. Por isso, nós ajudamos essas famílias a tomarem decisões patrimoniais e familiares eficazes e estratégicas. Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em direito de família e sucessão, e se você quer entender mais sobre esse universo de proteção familiar e patrimonial, continua aqui nesse perfil comigo e me segue nas minhas outras redes sociais.